Boa tarde. Vamos apresentar o trabalho da disciplina de Biotecnologia aplicada aos alimentos, ministrada pela professora Adriana Melo Leite. O assunto que iremos abordar é kombucha. Os componentes do grupo são eu, Ana Suelen, Joyce Lourena, Lauraline Dantas, Maria Clara Brantes, Ciang Karine e Thales Augusto. Na nossa apresentação, comentaremos sobre os seguintes tópicos: o que é kombucha, história, matéria-prima utilizada, processamento, processos fermentativos, indústrias brasileiras, curiosidades, benefícios e malefícios, conclusão e nossas referências. O que é kombucha? Bom, kombucha é o nome dado a uma bebida ancestral probiótica, à base de chá verde ou preto natural, adoçado com açúcar e é fermentada por uma colônia de bactérias e leveduras. Ela pode ter características completamente diferentes de sabor e aroma, já que ela é produzida com ingredientes naturais, e tudo vai depender da combinação de seus ingredientes, podendo ser doce, seca, amarga, mais alcoólica ou suave. História. Não se sabe ao certo a origem da kombucha, mas quase todas as evidências apontam para a China, antes de Cristo, já que o chá ele é original desse país, assim como muitas fermentações que conhecemos, e é de lá que ele teria se espalhado através da Rota Seca. Esse chá ele seria um produto ancestral, que inicialmente ele era utilizado como erva medicinal, e mais tarde se tornou popular como bebida. A lenda mais conhecida sobre a história da kombucha é a do imperador Qin Shi Huangdi, da dinastia Qin. A história relata que o imperador Qin ele procurava todos os meios possíveis para prolongar sua vida, e ele tomava kombucha como seu chá para a imortalidade, né? Entre aspas. Esse chá ele é feito especialmente pelos alquimistas. Neste caso, o imperador ele seria a primeira pessoa a beber a bebida. Outra lenda é a dos anos 414, na Ásia, onde um médico chamado Kombu levou a bebida da Coreia para o Japão, para ajudar no tratamento de um imperador japonês. Muitas pessoas também acreditam que a bebida ela foi um acaso da natureza, onde um copo de chá adocicado ou um vinho doce foi esquecido em algum lugar e o inseto pousou no recipiente e trouxe uma bactéria chamada Acetobacter e algumas leveduras locais. Vale ressaltar que essa bactéria é para que ocorra a fermentação e a acidificação do processo de kombucha. Não acredito muito nessa teoria, né? Mas, enfim. No início do século XX, já bem conhecido na Ásia e na Europa Ocidental, a kombucha começou a ganhar espaço no Ocidente. E em 1960, investigadores suíços relataram que o consumo de kombucha era tão benéfico quanto o de iogurte. E a partir daí, a sua popularidade, aumentou. Dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco sobre a matéria-prima da kombucha. A matéria-prima para fazer a kombucha é o chá Camellia sinensis, acho que é assim que se pronuncia, que é um fermentado com uma mistura de micro-organismos, que no caso são as bactérias e leveduras, que formam uma espécie de fungo, denominado escúbio. O escúbio é responsável pelo processo de fermentação. A partir desse biofilme, que é uma espécie de kombucha-mãe, é que começa a produção do chá. Uma informação adicional, é que o Scooby é doado através das redes sociais, nós encontramos doadores. Para melhor visualização, podemos notar nessas duas imagens uma colônia de bactérias da kombucha e o Scooby.
A kombucha é feita à base de chá, geralmente feita com chá preto, verde ou hibisco. Acho que é assim que se pronuncia. Como vocês podem observar nas imagens desse slide, há os 3 tipos de chá. Açúcar. No tocante ao açúcar utilizado na produção da kombucha, o açúcar tem a função de nutrir a cultura simbiótica de bactérias e leveduras durante o processo de fermentação, pois a partir do açúcar a colônia será alimentada. Não há restrição sobre o uso do açúcar, pode ser o açúcar branco ou granulado. Processamento. Dando continuidade à explicação, falarei sobre o processamento da kombucha, sobretudo ao que diz respeito aos passos e alterações percebidas ao decorrer da produção dessa bebida. Antes de tudo, é importante ressaltar que o processo não tem uma quantidade de dias determinada, mas estima-se um tempo equivalente a 5 dias ou a 3 semanas. Bem, no dia zero, também chamado de dia de preparação, é adicionado a substância nutritiva, que pode ser chá verde ou preto, conforme Joyce tinha dito, e a cultura, também conhecida como Scooby, como também um pouco de kombucha já pronta. Nesse dia, nenhuma atividade será percebida. As imagens do slide podem mostrar isso. Dia 1. No primeiro dia, o contrário acontece. Uma alteração já pode ser notada no recipiente. Há uma atividade a ser percebida ao redor da colônia-mãe, que colônia-mãe também é uma outra denominação dada para o Scooby. Como vocês podem perceber, é uma nova colônia já sendo formada. Aí, no lado direito, temos uma imagem com flash, do lado esquerdo, sem flash. Como vocês podem observar, a colônia que está sendo formada, ela tem um aspecto luminoso quando a gente tira uma foto com flash. E ela está localizada na parte inferior dessa bola, que seria o Scooby, lado direito. Dia 2. No segundo dia, esse desenvolvimento já é mais ainda visível. Fragmentos de uma colônia filha são perceptíveis aos nossos olhos como uma camada fina e translúcida. Essa sombra escura que vocês podem ver ao lado esquerdo da cultura, na parte superior, ela nada mais é do que um acúmulo de sedimentos, o que significa uma atividade normal. Essa do lado direito, essa imagem do lado direito, já é a colônia filha sendo formada e com aspecto translúcido e fino. Essa visualização só é possível quando a gente se aproxima do recipiente. Dia 3. No terceiro dia, a camada filha começa a engrossar, parecendo um pouco com o que chamamos de mofo. Nesse período, o chá açucarado começa a ser convertido a ácidos orgânicos e outros compostos. Conforme vocês podem olhar aí nessa imagem, a colônia filha, que se encontrava na parte inferior direita da cultura mãe, ela já está mais esbranquiçada e está mais facilmente visível aos nossos olhos. No lado direito, a imagem direita, temos o zoom dessa colônia filha. No quarto dia, a nova cultura é bastante visível. Sua formação sobre o chá é notada e as alterações no chá também são muitas. Há também uma formação de bolhas, mas essas ficam presas entre as camadas da cultura. Elas são bastante características nos processos fermentativos, que a gente já viu até atualmente. Tá aí uma cultura já formada, no caso. No quinto dia, que é o dia 5, a bebida já pode ser provada para saber se já está no ponto ideal. O gosto é de grande relevância nesse processo. Não é bem como se encontra a cultura, mas sim um gosto. Sobre a cultura, ela já se encontra sólida e libera sobre o produto um odor ácido de fermentação, dito como bom sinal. Fios de levedura nesse estágio podem ser visualizados também. Eles se assemelham a abelhas. E uma coisa que é importante ressaltar também
é que se caso a bebida após todos esses dias, ou seja, após esses 5 dias, não estiver pronta com o gosto certo, mais um tempo deverá ser armazenada sob observação, uma vez que os micro-organismos se manterão em constante atividade. Será necessário, um dia após o outro, a análise da bebida, no caso, provar a bebida, e para isso, o método indicado é inclinar o recipiente e tirar um pouco dele, de dentro dele, com o auxílio de uma colher de plástico, a bebida e experimentar uma pequena quantidade de bebida. Em alguns casos, uma torneira é aplicada ao recipiente para isso. Bem, para finalizar, é importante ressaltar que do 5º dia até o dia em que o produto se encontra perfeito para o consumo, a cultura filha ela se tornará mais sólida e firme, chegando a esse ponto aí. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou falar um pouco sobre os processos fermentativos. E queria começar relembrando o que seria a fermentação, onde vemos que é um fenômeno natural em que matérias-primas orgânicas complexas são transformadas em substâncias mais simples, onde se deve à ação de fungos e bactérias. Tomando como relação o tema que ficamos responsáveis por apresentar, no caso a kombucha, que seria uma bebida fruto de uma fermentação, do chá adoçado das folhas da planta Camellia sinensis. Com isso, eu vou falar um pouco sobre alguns pontos desse processo. Sobre a questão da fermentação em relação ao regime do processo, a kombucha se caracterizaria pelo processo contínuo, que seria quando o substrato é adicionado continuadamente, de modo que a sua concentração fique constante, visto que a kombucha pode ser submetida a novas fermentações, em que a primeira seria a mais demorada e as outras fermentações seriam a gosto de quem está produzindo, e que ao longo desses processos o sabor possa ganhar um melhor sabor. A kombucha é uma bebida alcoólica? Essa pergunta é sempre comum, já que há uma relação entre a fermentação e o álcool. Mas, durante o processo de fermentação, devido à presença de açúcares e leveduras, sempre haverá a formação de álcool, quando mais açúcar, até mesmo de fruta, estiver na composição, maiores serão as chances de apresentar teor alcoólico superior a 0,5. Porém, na cultura de organismos de kombucha, contamos com bactérias que se alimentam de álcool e faz a transformação do álcool em ácido acético, originando o sabor levemente avinagrado da kombucha. Quando a fermentação acontece de forma controlada, é possível prever o quanto de álcool será gerado e, assim, dirigir o processo fermentativo para que todo ou quase todo o álcool seja transformado em ácido acético, garantindo que o teor fique abaixo de 0,5. Indústrias brasileiras. O kombucha, ele começou a ser consumido aqui no Brasil de maneira artesanal, por algumas pessoas que tiveram interesse em desenvolver essa bebida em casa. Eu vou citar 3 empresas brasileiras que são responsáveis pela venda de kombucha. Tal. Ela foi uma das primeiras empresas a produzir a kombucha, que iniciou em 2015 a envasar artesanalmente várias garrafas por mês. Assim que obteve a autorização da Anvisa no ano de 2017, a empresa chegou a produzir 10 mil garrafas por mês. Ela possui sua sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e está disponível em 400 pontos de venda. Essa empresa produz cerca de 12 mil litros por mês com 8 sabores da kombucha, sendo algum deles limão e cúrcuma, gengibre, morango e hibiscos e o abacaxi, gengibre e hortelã, e entre outros, sendo todas elas feitas com ingredientes orgânicos. Na atualidade, essa empresa distribui o que produz em mais de 1.000 pontos de vendas, em 22 estados brasileiros. Cerca de 30 mil garrafas de 350 mililitros por mês são envasadas. Via Alimentos.
Essa empresa produz a sua receita de kombucha no sítio em Itu, São Paulo. Eles fazem cerca de 10 mil garrafas por mês, que são disponibilizadas no site que a empresa possui e em 100 pontos de vendas diferentes. A kombucha feita na Vi, ela apresenta produtos de qualidade, fabricados com mais rigoroso processo de fabricação. Ele é produzido a partir de uma mistura de chás fermentados, pouco adocicados e aromatizados naturalmente. Essa empresa apresenta diversos sabores para agradar os vários paladares, como naked, hortelã, hibisco, açaí, guaraná, café e gengibre. Companhia dos Fermentados. Foi fundada no ano de 2015 a paulistana Companhia dos Fermentados. Sua produção é feita com produtos mais secos e com uma pouca quantidade de açúcar. Na atualidade, essa empresa vende cerca de 15 mil garrafas e 10 mil litros em barril por mês. Elas possuem 4 sabores de kombucha, são elas: chá verde com maracujá, chimarrão com erva doce e mate com limão e hibisco com gengibre e pimenta rosa, que são distribuídas em 200 pontos de venda no Brasil. Curiosidades. Uma das curiosidades da kombucha é que ela pode ser vegana. A kombucha, ela pode ser vegana, pois a kombucha pode ser fabricada sem ingredientes de origem animal e sem utilizar produtos de marca que ainda têm ou patrocinam empresas onde ainda há sofrimento e morte animal. Existem algumas kombuchas que são fabricadas com mel de abelha, mas isso não é realmente necessário, obrigatório para produzir a kombucha. A questão da polêmica científica, que é uma outra curiosidade, é que essa questão da polêmica científica seria que, por ainda faltarem dados e pesquisas mais abrangentes sobre os efeitos da kombucha no organismo, não há um consenso sobre ela na ciência. A kombucha é tida por alguns pesquisadores como muito benéfica para a saúde, mas outros consideram a kombucha muito perigosa e indicam até ter uma certa cautela para poder consumir. Benefícios e malefícios da kombucha. Alguns benefícios são que ela ajuda a equilibrar a flora intestinal, porque a kombucha é um probiótico e por isso ajuda a equilibrar a flora intestinal, melhorando a absorção de nutrientes e a movimentação do nosso intestino. Ela diminui a ansiedade e combate a insônia. Então, a kombucha, ela é benéfica para o intestino. E no intestino, há a produção de serotonina. Ou seja, se uma pessoa com intestino saudável, ela apresenta níveis menores de estresse, de ansiedade e dorme melhor. Não significa que se você tem crise de ansiedade e tudo mais, ou tem insônia, você vai tomar kombucha até passar. Mas a kombucha, assim como outras formas, através de medicamentos naturais, ela pode ajudar, porque ela ajuda no seu intestino. Então, isso vai auxiliar, de certa forma, para diminuir a ansiedade e combater a insônia. A kombucha, ela também ajuda a inibir o crescimento do câncer, porque ela possui compostos que podem ajudar a inibir o crescimento do câncer, né? E são os polifenóis, ácido glucônico, ácido lático e a vitamina C. Em relação aos malefícios da kombucha, se a kombucha é consumida com muita frequência, ela pode causar efeitos colaterais fortes em pessoas com sistema imunológico fraco. Teve um caso, um site que eu vi na internet que uma pessoa, ela consumiu muita kombucha por achar que ia agir como remédio para ela, e ela acabou indo parar no hospital com efeitos colaterais pelo consumo muito alto de kombucha. Conclusão. O trabalho foi de extrema relevância para todos os componentes desse grupo, pois através dele aprimoramos o nosso conhecimento acerca da kombucha, falamos um pouquinho o que é a sua história, suas curiosidades, matéria-prima utilizada, empresas brasileiras e dentre outras coisas que foram apresentadas nesse trabalho. Aqui está nossas referências.
e obrigada pela atenção.